A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 207 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado aí, todos os dias, você sabe que nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 15 até o capítulo de número 20. Amém? Separe um tempo no seu dia, faça essa leitura, medite nela, Apesar de ser uma leitura bem direcionada a um propósito, creio que Deus irá falar com você. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 19 e o verso de número 21. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e oferta de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Amém? Bom, se você tem nos acompanhado, você observou ontem que Deus havia usado Isaías para lançar aí uma série de sentenças, de proclamações, de vinganças do Senhor contra algumas nações, contra a própria Síria, contra o próprio povo de Israel, e depois também prometendo restauração para ele. E por último, nós vimos uma sentença contra a própria Babilônia que o Senhor estava prestes a usar, ou melhor, se nós nos introduzirmos no texto, ele está próximo de usar aí a Babilônia para dominar o povo de Judá. No capítulo 15, a profecia agora dessa vez se volta contra Moabe, os Moabitas, que também foi um povo que rivalizou aí grandes lutas contra o povo de Deus, certo? Depois nós temos no capítulo 17 também uma sentença contra Damasco e Efraim, bem parecida com aquelas que nós já tivemos. No capítulo 18 nós temos uma profecia contra a Etiópia, que também se apresentava muitas das vezes de uma forma oposta aí ao povo de Deus. E o capítulo de número 19 e 20, nós temos então uma sentença de castigo ao Egito e aos etíopes, certo? E nós concluímos a leitura de hoje com essa sentença, Porém, vale a pena a gente meditar o que Deus pode estar querendo nos ensinar com tantos castigos a tantos povos. Se o Senhor mesmo, pastor, tinha falado, alguns dias atrás, que era Deus quem usava essas próprias nações para castigar o seu povo. Sim, é verdade. O Senhor quem levantava essas nações para castigar o seu próprio povo pela sua rebeldia. Porém, nós temos que lembrar que todos os homens são responsáveis pelos seus atos. Então Deus também usava a própria revolta deles contra Israel e Judá para depois o castigá-los, Agora, o que Deus deseja falar conosco hoje, lá no capítulo 19, mostra que, por exemplo, não existe, amados, um ímpio sequer, não existe um pecador sequer que cometa pecados, impiedades, maldades, que ficará impune das mãos do Senhor. Todos os pecadores vão pagar aí o preço pelo seu pecado, Então todo mundo precisa se consertar com Deus. Todo mundo precisa, todos os homens, todos os povos, precisam buscar a paz com o Senhor. Infelizmente, o povo de Deus, o próprio povo de Israel e de Judá, muitas das vezes se mostrou muito endurecido contra o Senhor, como nós vimos lá no capítulo 6, que o próprio Deus tinha usado Isaías para falar que ele ia profetizar a um povo, que era o povo dele,
mas que Deus iria lhe endurecer o coração. E tudo isso já tinha um propósito. O endurecimento do coração de Israel é para que a palavra de Deus chegasse a nós. Nós vamos aprender isso mais para frente, né? Mas aqui no capítulo 19, embora haja uma profecia de sentença contra o Egito e a Síria, olha que coisa interessante. O texto está dizendo para nós que haverá um momento em que o Egito e a Síria vai se arrepender dos pecados que cometeu contra o povo de Deus. E muito mais do que se arrepender, eles vão se voltar para Deus. Então aqui deveria surgir na nossa mente uma grande pergunta. Se um ímpio que fez muitas coisas horríveis, cometeu muitos pecados, blasfemou contra Deus e agora se arrepende dos seus pecados e volta para o Senhor vai perdoá-lo? Mesmo o Senhor tendo usado esse ímpio para castigar o seu povo? E a resposta é sim, o Senhor vai perdoá-lo. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo para nós no capítulo 19, verso 21, o seguinte: o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Preste bem atenção. Vai chegar uma hora em que, e na verdade já chegou, né, em que o Egito, a Síria e as outras nações vizinhas também iriam chegar ao conhecimento de Deus. E aqui, se você prestar bem atenção, não é eles que vão tomar a partida. Eles apenas vão se arrepender dos seus erros. Então Deus vai dar para eles, vai dar para eles a oportunidade de conhecê-lo. Deus vai se manifestar para eles Salvador, certo? E ao passo que Deus se dá a conhecer alguém, esse alguém então tem a oportunidade de saber quem é Deus, de saber quem é o Senhor, o nosso Salvador. E amados, a palavra de Deus nos afirma em quase toda ela que é impossível um homem ter um encontro com Deus e não ser transformado. Então, ao passo que o Egito conhecer a Deus, o Egito vai passar a ter clareza a respeito do Deus de Israel. E nós temos hoje relatos de muitos povos ao redor de Israel que já reconhecem o Senhor Jesus como Salvador, né? E olha que coisa interessante, eles não só vão conhecer a Deus, como eles também adorarão ao Senhor com sacrifícios e ofertas de cereais. E eles não só vão adorar, como eles vão fazer votos ao Senhor, e diferente de muitos cristãos, eles vão cumprir esses votos. Então, observa que Deus não é como nós, que tem ódio dos homens ao ponto de não desejar salvá-los. A gente fica magoado com alguém, a gente pega ódio de alguém, a gente não quer voltar a conversar com essa pessoa. Mas Deus não. Deus está mostrando para nós que a salvação é um dom gratuito para todos os povos, para todos aqueles que vão crer. Então talvez o próprio Deus levantou pessoas no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, para te perseguir, para te oprimir, né? Muitas vezes para te testar. E muitas das vezes nós achamos que aquilo é ranço da pessoa contra nós, nós achamos que é a própria pessoa que não nos ama, que não nos quer. Muitas das vezes é o próprio Deus agindo por detrás daquela pessoa, né? E depois dessa pessoa vai passar a conhecer a Deus como o Egito e a Síria. E esse povo, conhecendo a Deus, eles vão passar a adorar e a sacrificar ao Senhor. E eles vão fazer votos, eles vão cumprir os votos que fizeram. E olha que coisa interessante, nós temos que tomar um cuidado muito grande ao desprezar ou rejeitar as pessoas, porque às vezes nós estamos rejeitando e desprezando pessoas que Deus não rejeitou. Olha o que diz o verso 22. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá, mas depois os curará. A mesma promessa que Deus fez para Israel lá em Oséias, que é o Senhor quem abre a ferida e sara, ele está fazendo essa promessa para o Egito, que Deus vai castigar o Egito, mas depois o Senhor curará o Egito. Olha que coisa interessante. Quando um homem é tocado por Deus, acontece isso. Eles se converterão ao Senhor. Observe que a conversão acontece ao passo que Deus reconhece,
Deus vê que aquela pessoa reconheceu o seu pecado. Então, ao passo que o Egito reconhecer o seu pecado, Deus vai trazer a conversão para o Egito, né? E olha que coisa interessante, o que nós vimos também lá no capítulo 6, quando alguém se converte ao Senhor, Deus atende a sua oração e Deus cura as suas feridas. Amém? Então, quero terminar dizendo hoje para você, se você conhece uma pessoa dura de coração, que talvez não crê no Senhor, acredite, para Deus não há nada impossível. Se Deus foi capaz de converter o coração de egípcios, de assírios, para crerem nele, Ele também pode mudar o coração dessa pessoa. Se o Senhor mudou o coração de pessoas que eram más, ímpias, o Senhor também pode mudar o coração do seu parente, do seu amigo, ou até mesmo do seu inimigo, né? De qualquer um que hoje não creia no Senhor Jesus. Entenda, se o Senhor se permitir ser conhecido por essa pessoa vai reconhecer o seu pecado. Reconhecendo, ela será convertida. Sendo convertida, ela vai orar e buscar o Senhor. E o Senhor vai responder a sua oração com curas, milagres e salvação. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa grande e rica oportunidade. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e nos ajuda, Senhor, todos os dias. Senhor, temos um grande caminho a percorrer ainda pela Tua Palavra e também na nossa vida. E uma das pisadas desse caminho é levar a Tua Palavra a todos aqueles que ainda não creem. Senhor, quem sabe ao nosso redor existem pessoas como o Egito, como a Síria, que ainda não creem, que ainda não confiam no Senhor e que na verdade muitas vezes luta contra o Senhor e o seu plano. Mas o Senhor tem um plano de salvação para essa pessoa. Coloca elas no nosso caminho e nos dá a dádiva de pregar com amor, com mansidão e com verdade para essa pessoa, para que ela possa chegar, assim como nós, ao pleno conhecimento da Tua verdade e ser salva para a Sua glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.